Lucas 15, 11 seguintes diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta, isso é, torrando dinheiro. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele então lhe deu o emprego de, nos campos, cuidar de porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, aquele preparado para festas, para ocasiões especiais. Comamos e regozijemo-nos, isso é, façamos festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E ele informou: veio teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Informaram o pai, e o pai saiu então e procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a história termina aqui. Não fala se o filho mais velho entrou para a festa, se ele se reconciliou, não fala. Vamos lá. O que significa o conceito de paternidade bem resolvida? Esse tema é tema de um livro, Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano Ribeiro. As ideias são desse livro.
O que significa paternidade bem resolvida? É estar bem resolvido sobre este assunto em relação a seus pais, mesmo que não tenha desfrutado adequadamente de um nível legal de relacionamento. E ainda, é eliminar as pendências, memórias doentias e sequelas presentes na nossa vida, fruto das complicações no relacionamento com seus pais. E ainda é prosseguir mediante a cura divina recebida da parte do Pai Celestial. Portanto, eu chamo a sua atenção, porque esse tema é muito importante para nós. O conceito de paternidade bem resolvida está ligado à sua percepção de Deus, isto é, aprofundar a sua imagem de Deus, retirando de sua ótica toda distorção e limitação que influencia no seu relacionamento com Deus. Chegou a hora de ter uma paternidade bem resolvida em relação aos seus pais e a Deus. Nós vamos analisar essa parábola de Lucas 15 e usá-la para descrever a trajetória de um filho do ponto de vista humano e espiritual. Portanto, eu lhe digo, abra seu coração, porque tem muito de Deus para nós hoje. Prepare-se, em nome de Jesus. Amém? Para falarmos de paternidade humana e o relacionamento dos pais com seus filhos, nós precisamos entender o seguinte: primeiro, precisamos resolver os problemas de relacionamentos com os nossos pais. Veja que no capítulo 15, no versículo 12, o filho mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre os dois filhos. Então, é preciso reconhecer os reais motivos da desconexão, dessa interrupção de relacionamento com os pais. E no versículo 13 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, isso é, os bens que tinha, e foi para uma região distante. No caso da parábola, nós sabemos que o filho se distanciou do pai por rebeldia. Teve uma atitude rebelde: não quero mais a minha casa, não quero o Senhor, não quero mais minha família, não quero mais meu irmão, não quero mais essa cidade, não quero saber de mais nada aqui, dá o que me pertence. Era como dizer, considerar o pai morto, porque uma herança só é entregue depois, só é passada aos filhos depois que os pais morrem. Então ele diz: me dá o que é meu. Ele está dizendo: a partir de agora, para mim, o Senhor morreu. Por isso que a Bíblia fala que a posse antecipada de uma herança é maldição. Exceto quando os pais, por iniciativa própria, decidem abençoar, repassando os bens aos filhos. Aí é outra história. Mas tudo que é fruto de briga, de confusão, de contenda, de olho grande, de querer levar vantagem, de forçar para tomar, de tomar posse na marra, só termina mal, não tem bênção de Deus. Portanto, se você precisava ouvir essa palavra, se conserte em nome de Jesus. Há uma quantidade enorme de filhos que se distanciam por sentirem-se feridos pelos pais. Então tem filho que sai por causa de rebeldia, e tem filho que sai porque foi ferido pelos pais. Num primeiro momento, tanto o pai como a mãe são responsáveis por sua saúde emocional e posteriormente espiritual dos seus filhos. Ambos, pai e mãe, são fundamentais em suas funções intransferíveis. Neste sentido, mãe é mãe e pai é pai. Essa função de pai você não pode passar para ninguém. A função de mãe você não pode passar para ninguém.
é sua. Em todas as áreas, os nossos pais são responsáveis por nossa iniciação em relação à vida. Uma das lições mais importantes em relação à vida é sobre a intimidade. A intimidade é a maneira como deveríamos estabelecer nossos relacionamentos e ter o coração conectado às pessoas da nossa vida. Como este aprendizado deveria chegar a todos nós? Por meio da intimidade com nossos pais. Por que hoje a gente vê crianças que já vão, na mais tenra idade, já estão violentas? Porque elas não têm recebido carinho dos pais, abraço, contato, intimidade. Os pais, numa vida louca, numa correria enorme, e não dispensam atenção, carinho, amor aos seus filhos. E eu quero dizer, mãe, a maior conquista de uma mulher é o privilégio de poder criar e cuidar dos seus filhos. Dê um glória a Deus. Ah, mas e minha vida profissional? O seu primeiro chamado é o de mãe. Isso não pode ser terceirizado. Ah, na minha casa eu nunca pude cuidar. Aí tem uma empregada que cuidou dos meus filhos 20 e tantos anos. É a mãe deles. Se você não tem um marido e precisa de sair para a labuta, para o trabalho, precisa saber equacionar muito bem. Se desdobrar, se virar nos 30, como se diz. Porque nada substituirá você, mãe. Nada substituirá você, pai. E a gente vive numa sociedade carente de pai, da paternidade masculina. Aonde está tudo embolado, mães e mais mães criando filhos sozinhos, homens que fizeram os meninos e sumiram no mundo, casamentos desfeitos e por aí vai. E tudo isso tem dores, tudo isso tem consequências. E sabe o que é pior? É que depois a gente transfere isso para a nossa relação com Deus. Quantos estão entendendo? Quando o nosso coração não se une ao dos nossos pais na infância, e continua assim até o início da juventude, isso se transportará para todos os outros níveis dos nossos relacionamentos. Olha aí. Se na infância até o início da juventude, se a criança não relacionou com os pais, não teve um bom relacionamento com os pais, não teve intimidade, não teve abraço, não teve carinho, não teve proximidade, isso vai se transferir também para todos os demais relacionamentos daquela pessoa. Isso é muito sério. Quando isto não acontece, isso é quando não há intimidade, crescemos com uma imensa lacuna emocional. É por isso que depois muitos de nós casam, mas não tratou o problema, não tratou o conflito, e vai continuar com essa lacuna, com esse buraco no peito, e não vai dar certo também no outro relacionamento. No caso das mães que cuidam de filhos sem a presença do pai, é importante identificar, por isso a igreja tem um papel muito importante, identificar irmãos na igreja, para fazerem esse papel de pai espiritual, para dar atenção, para dar carinho, para dar amor. A importância das células, dos líderes de células, a importância também dos homens para ajudarem, inclusive a cuidar de célula de criança. Que essa bênção não é só para as mulheres. Dê um glória a Deus, ministério infantil. Como
as crianças são carentes da presença masculina. De um abraço. Aqui tem uma célula. O Júlio está aqui, não? Está. O Júlio é da célula de Fausto e Rosiane. O Júlio tem o costume de juntar os meninos da célula e sair com eles para fazer atividades. Leva para a horta, plantar árvore, mexer com horta, não é isso? A gente precisa disso. Vamos aplaudir essa atitude? A gente precisa de mais homens fazendo isso. Ouviram, homens? Ouviram, homens? Juntar os meninos para jogar bola com eles, brincar com eles, dar atenção às meninas. Vamos lá. Talvez tenha outros casos que acontecem aqui de cuidado, mas eu tenho que trazer informação a mim, para eu poder falar. Esse caso eu sei, por isso que eu estou citando. Então, quando não há essa relação de proximidade, crescemos com uma imensa lacuna emocional, pois não aprendemos o caminho da intimidade. Com isso, a menos que algo aconteça para mudar esta condição, colheremos duras consequências na nossa vida. Posso te falar uma coisa? É por isso que muitos de nós, que cresceu no ambiente sem essa intimidade, vai para o casamento, tem problema, também não faz diferença acabar aquele casamento, porque não tem laços, não teve intimidade, não recebeu amor, também não tem como dar amor. A gente só dá aquilo que a gente recebe. Se eu cresci sem carinho, sem atenção, quando eu tiver os filhos, eu também não vou dar carinho e atenção para eles, a menos que eu seja ministrado e curado. Dê um glória a Deus. Amém? Por outro lado, alguns pais, porque não receberam, aí eles também dão de tudo e acabam sendo muito permissivos. Você já viu? Quando um menino cresceu, que o pai era muito duro, quando ele tem os filhos, ele fala o quê? Não vou bater, não vou disciplinar com vara, porque eu apanhei demais. Quando cresceu, tendo necessidades e queria as coisas e não recebia, aí quando tem os filhos faz o quê? Vou dar tudo, vou viver para dar tudo que eu não pude ter, eu vou dar aos meus filhos. Também está errado. Vamos lá. Uma das mais importantes lições que deveríamos ter aprendido dos nossos pais é sobre a intimidade nos relacionamentos. O moço da parábola saiu de casa, não havia mais conexão do seu coração com o coração do pai. Pergunto a você, e no seu caso, qual é a sua história? Por que aconteceu a desconexão na relação com seus pais? Qual é a causa desse rompimento? O moço da parábola decidiu sair de casa. Não havia mais conexão alguma. Atenção. A desconexão com os pais, ela é emocional. Primeiro ela é emocional, depois ela é também física. Primeiro se afasta nas emoções, depois se distancia fisicamente. A palavra é: reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. E diz o texto, e lá longe, ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, um tipo de vagem que eles cortavam para os porcos comer. Mas diz aqui, ninguém lhe dava nada. Então, as disfunções emocionais adquiridas por causa dos conflitos com os pais podem ser, preste atenção, quando os pais são inexistentes, os filhos são solitários.
Quando os pais são separados, os filhos são frágeis. Há uma lacuna de gênero. Falta uma afirmação, se é um menino, de masculinidade, se é uma menina, de feminilidade. Quando os pais são rígidos, os filhos são insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos são superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos são medrosos. Porque o pai não deixa, os pais não deixam que eles caminhem, não deixam que eles cresçam. Se cair, corre para levantar. Desde cedo eu aprendi, menino caiu, eu falava, levanta, você é forte, levanta. Então, quando os pais são superprotetores, eles ficam medrosos, eles ficam inseguros, e eles acabam não sendo preparados para enfrentar, para se defender na vida, para enfrentar os embates da vida. Quando os pais são frios, isso é, os pais são insensíveis, os filhos são carentes, e abre uma porta para distorção sexual. Porque se não tem esse jogo de amor, de carinho, de afeto, de toques, de abraços, de beijos, de pegar no colo, de olhar no olho com o filho, ele vai estar vulnerável a ser abusado, a ser despertado sexualmente muito cedo, tanto o menino quanto a menina. Portanto, estudos dizem que uma menina, uma adolescente, que o pai abraça, ela não vai tão cedo cair nos braços dos outros homens, porque ela recebe abraço da sua casa. O de casa é puro, exceto se o pai é um louco, né? É um abusador, aí é outra história. O de fora é um abraço impuro. Quando os pais são liberais, os filhos são inconsequentes. O que é isso? Pai liberal deixa fazer o que quer, então eles não terão limites. Olha a seriedade do que eu estou passando para vocês aqui. Quando os pais são desleais, trata, não cumpre, não honra a palavra, é mentiroso, é problemático no caráter, os filhos se tornam rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos são codependentes. Eles acabam se tornando assim. Portanto, se ele cresce nesse ambiente de manipulação e controle, se a palavra última na casa é a da mãe, se ela que manipula e controla, esses meninos ficam fracos, e que depois também vão procurar mulheres também manipuladoras e controladoras. As meninas crescem também dominantes, e também vão procurar rapazes fracos para se relacionar com eles, e a gente vai ver esse padrão de comportamento se repetindo. Não podemos negligenciar o fato da hereditariedade familiar. Adquirimos tantas doenças e limitações, como também adquirimos boas influências hereditárias dos nossos pais, tanto boas quanto ruins. Está em nossas mãos decidir o que pesará mais na nossa história. O pastor Cote, que é um grande estudioso, muito conhecido, escritor de vários livros, ele diz assim: comparativamente, podemos afirmar de forma geral que a ênfase bíblica na responsabilidade pessoal é de 70%, enquanto que nas heranças 30%. Isso é, carregamos uma carga genética de 30% de herança vinda dos nossos pais. 70% é nossa responsabilidade pessoal. Então o que fazer?
e eu quero adiantar para concluir, para orar com vocês. Decida acertar as pendências. O que é que o jovem fez? A Bíblia diz: caindo em si, ele olhou para a sua situação e disse: eu estou aqui morrendo de fome, estou lascado, e lá na casa do meu pai, até os empregados dele têm comida boa para comer. Eu vou voltar, vou pedir perdão a meu pai, vou pedir perdão a Deus, e vou pedir que ele me dê comida e me receba como um dos seus empregados. Eu não mereço ser recebido mais como filho. Olha que coisa. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Isso é, não se me pôr dentro de casa, me deixa dormir lá na tulha, junto com os outros, mas eu só quero comida para eu sobreviver. Vou trabalhar para isso. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Olha para mim, por favor. Esta é a palavra que muda a vida de qualquer pessoa. Quando ela toma a decisão: eu não serei mais vítima. Eu não serei mais vítima do medo. Eu não ficarei mais preso ao meu passado. Eu não serei mais vítima das dores. Eu não serei mais vítima da rejeição. Eu vou me levantar e irei ter com meu pai. Aleluia! Glória a Deus! E quem é o pai aqui? Guarde uma coisa: Jesus está contando uma parábola para falar do coração de Deus. Portanto, eu quero te dizer que você tem um pai. Ainda que você tenha dificuldade de reconhecer isso, por causa das dificuldades que você teve no relacionamento com seu pai, por falta de intimidade com seu pai, por ter de alguma maneira assim, rompido a relação com os pais, ou ele te rejeitou, ou você que se rebelou e distanciou, e isso atrapalha a sua relação com Deus. Mas a Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então diga bem forte: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Deus é meu pai. Aleluia. Glória a Deus. Veja só o perigo do ressentimento. Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitas pessoas. Não deixe que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos de espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Portanto, é preciso apropriar-se do perdão e é preciso liberar o perdão. Perdoar não é esquecer, diga, mas permitir que alguém renasça em nossa vida. A palavra é: examine-se em como está seu coração em relação aos seus pais. Há ressentimento? Ressentimento é a atitude interna de remoer o passado e perpetuar sentimentos hostis. É a indiferença? Indiferença é a atitude de ignorar o outro. A retaliação? Retaliação é a atitude de revidar por diversas posturas um sentimento de dor. A ódio? Ódio é o estágio mais grave na esfera dos relacionamentos. A palavra é: não continue com esse tipo de relacionamento ou de sentimentos no seu coração. Vamos ficar em pé. Vou segurar esse tema aqui e vou fazer uma oração com vocês agora. Se você
ouça-me, se você entendeu que foi ministrado, quem sabe enquanto falava, rememorou a sua infância aí, reviveu as dores da sua mente, eu quero te convidar a repetir comigo essa oração. Diga assim, feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, agradeço-te pelas coisas boas que recebi de meus pais. A partir de hoje, abro o meu coração para perdoar meus pais daquilo que feriu o meu coração. Peço perdão por qualquer sentimento e comportamento em relação a eles que sejam contrários à tua palavra. Cura o meu coração e me liberta de todas as prisões relacionadas ao meu relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação, me ajude a consertar o que for possível, e naquilo que eu não posso fazer, entrego em tuas mãos. Recebo a tua cura para todos os outros níveis de relacionamentos na minha vida. Em teu nome, Jesus, é que eu oro. Amém. A seguir levantou-se e foi ter com seu pai. Eu quero te dizer que você é muito amado de Deus. Aleluia. Ele preparou um discurso, e quando ele vem ao longe, o pai o vê, e o pai sai correndo em sua direção. Olha para mim, é o que Jesus fez na cruz do Calvário, dando a sua vida em favor de você, em favor de mim. Nós que estávamos perdidos, rejeitados, nós somos amados, e a Bíblia diz que amados desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que a sua vida já estava escrita e determinada por Deus. Quando nenhum dia da sua vida existia, Deus já tinha sonhado com você, Deus já tinha concebido você. Aleluia. Você precisa resolver o problema do relacionamento com Deus Pai. Quase inevitavelmente transferimos o conceito que temos dos nossos pais para Deus. E digo mais, quase inevitavelmente transferimos os problemas e conceitos que nós temos com os nossos pais para os líderes, seja professor, pastor, qualquer pessoa em posição de líder. A gente, quem tem problema com os pais e que não resolveu, transfere esses problemas para os líderes. É por isso que tantas vezes você se levanta contra o líder, a tomada de decisão, a tomada de postura do líder. Às vezes você nem entende por quê. Não vou com a cara. Supere a insensibilidade espiritual. O filho mais velho estava no campo, e ele vem, quando ele vem, ele escuta a festa. O pai recebeu, abraçou, perdoou, correu, encontrou, abraçou. O filho só teve tempo de dizer: pequei contra Deus e contra o Senhor. O pai não deixou ele falar mais nada. O abraço já disse tudo. Aleluia.
O filho mais velho, ao invés de ficar feliz porque o irmão estava perdido e foi encontrado, quando ouviu a festa, a música, o forró, ele chamou um criado. O que está acontecendo aí? Que seu filho, seu irmão foi encontrado, estava perdido e foi achado. Seu pai deu uma festa, ele deu o maior piti e não quis entrar. O pai teve que ir lá, conversar, tentar convencê-lo, e ele não chama de pai e nem irmão de irmão. Ele diz assim: esse teu filho que gastou seus bens com as prostitutas. O texto bíblico não fala que ele gastou dissolutamente, ele torrou dinheiro, mas não fala que foi com puta. Mas o irmão está dizendo que foi com as putas. Sabe por quê? Olha para mim. Porque quase sempre nós transferimos os nossos problemas para os outros. Isso é, aonde é a minha fraqueza, eu fico achando que é a fraqueza do outro. Uau! Se eu tenho lutas, aí eu acho que quem tem lutas são os outros. Você já viu mulher que se borra de ciúme do marido, mas na verdade é ela quem segura consigo mesma? Você já viu o marido louco de ciúme da mulher, e a mulher não dá motivo nenhum, mas na verdade o ciúme dele é porque ele é inseguro consigo mesmo. Ele é que tem medo de cair, por isso ele fica com medo dela cair, dela trair. Supere a religiosidade, o dogmatismo espiritual, aquela crença absoluta em certas verdades ou doutrinas que você não abre mão de jeito nenhum. Supere o cansaço e a exaustão. Supere a culpa crônica. Ou supere o perfeccionismo. Supere a incapacidade de perdoar. Supere a vida solitária. Supere o esfriamento do amor para com Deus. O grande escritor Mark Bubeck, que escreveu o best-seller O Adversário, disse o seguinte: a culpa infundada é uma das enfermidades que mais comumente atacam os crentes. Pessoas que não conseguem compreender a graça de Deus. O Dr. David Sims, em seu livro sobre a graça de Deus, descreve a conclusão que se chegou sobre a maioria dos seus pacientes. Ouça, ele diz: metade dos meus pacientes poderiam ir para casa em uma semana se soubessem que estão perdoados. Olha aqui, tem gente fazendo terapia 2 anos, 3 anos e não se livra. Sabe por quê? Porque não se livra da culpa. Eu quero te dizer que se você confessou o pecado a Jesus, Ele automaticamente te perdoa. Meu Deus, isso é lindo! Quanto mais consciência nós temos disso, mais libertos nós somos, mais livres nós somos. Diga, plenamente perdoado. Diga, plenamente perdoado. Receba o perdão. Tome posse do perdão. Pare de se culpar. Pare de se culpar. Porque a culpa te mata. A culpa te atrofia. A culpa te põe depressivo. A culpa destrói sua vida e seus sonhos. A Bíblia diz que quem confessa seus pecados e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Eu quero terminar esse culto te dando a oportunidade de dar um abraço no seu pai físico ou espiritual. Saia do seu lugar e dê um abraço dele. Pai físico ou espiritual. Eu vi mil histórias de como
Uns vêm a ti, mas eu ouvir tua doce voz na escuridão. Vamos lá, vamos lá. Abraça o povo. E Dá um te abraço no seu líder. Receba um abraço dele. agradece que não estou só. Tu és um bom, bom pai. Sim, tu és. Sim, tu és. Obrigado. Quem eu sou, quem eu sou. Vocês querem me fazer chorar? Tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és. Sim, tu és. Eu sou amado por ti. Sim, eu sou. Eu vim cá também para dar uns abraços. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Não perdoa ele, rapaz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas